O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, do capítulo 9 de São Marcos, nos apresenta aquele fato tão conhecido a nós, a transfiguração de nosso Senhor. Jesus que se transfigura, que é transfigurado, diz que as suas vestes ficam mais brancas do que qualquer lavadeira no mundo poderia deixar, e ele luminoso, e aquilo oferece aos apóstolos Pedro, Tiago e João um encontro profundo com Deus. Então eles viram Deus mais intimamente. Pedro, Tiago e João, eles se encontraram com Deus mais intimamente. E isso aqui nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco sobre essa realidade tão necessária a nós, isto é, de um encontro mais profundo com Deus. Mas aqui, eu não estou falando apenas de um encontro profundo, digamos, normal à vida cristã. Eu estou falando de uma realidade mística possível a todo cristão, isto é, um encontro profundo, um encontro com Deus no mais íntimo da sua alma, porque, meus santos, é isso o que nos dará aqui na terra a alegria da nossa fé. Nós não podemos nos encontrar superficialmente com nosso Senhor. A nossa vida cristã não pode ser de uma amizade superficial com Deus, porque isso não nos dará a alegria de carregar a cruz. Isso não nos dará a alegria de nós nos configurarmos a Jesus crucificado. Isso não conferirá todas as graças que Deus quer nos conceder quando nós, por exemplo, recebemos a Eucaristia.
isso não nos dará a oportunidade de escutar Jesus profundamente. É verdade, vocês acabaram de ouvir o Evangelho e todos vocês escutaram o Evangelho. Mas vocês concordam comigo que infelizmente nem todos, talvez muitos aqui nesta igreja e aqueles que vão ouvir pelas redes sociais não escutaram profundamente na sua alma? Se eu pedisse aqui que levantasse a mão quem pelo menos já leu os 4 evangelhos, não, vou facilitar. Se eu pedisse aqui que levantasse a mão quem já leu então por trás das câmeras, né, nos seus celulares e nos seus computadores, assistindo a Santa Missa, tenho certeza que muitos iriam. Eu já li, pelo menos um evangelho eu já li, e eu espero, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, que você já tenha lido. É verdade que se você já veio à missa, né, durante 3 anos, você já ouviu todo o evangelho, toda a Bíblia até, né? As partes principais. Mas tudo bem. Então eu não tenho dúvida que muitos aqui já leram um evangelho. Mas eu não tenho dúvida que infelizmente muitos não ouviram nosso Senhor. Não foi uma leitura que lhes causou um encontro, uma contemplação daquelas verdades, uma experiência profunda do amor de Deus, de modo que em que você diz: o que eu mais quero neste mundo é Jesus. O que eu mais quero neste mundo é estar com Ele. Não existe mais nada neste mundo a quem eu mais ame. E, de alguma maneira, este mundo se tornou para mim um exílio, porque eu não vejo a hora de partir para estar com Cristo. E isso não provém de uma pessoa melancólica, depressiva, que está triste e amargurada neste mundo. Não, não é isso. É uma pessoa que é capaz de sorrir e de se alegrar com as coisas do mundo, mas quando ela se lembra de Deus, uma saudade toma conta do seu coração, que ela gostaria, parafraseando novamente São Paulo, de partir para estar com Cristo. Ou, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, entrar na vida. Para ela morrer era entrar na vida. Pois bem, é isso, é a respeito deste encontro íntimo com Deus, deste ver a Deus profundamente, que eu estou falando, a que somos chamados. Pois bem, como é então, quais são, né, as condições gerais que precedem a possibilidade deste encontro? Você poderia perguntar: tá bom, padre, que maravilha, eu quero isso para mim. O que é que eu preciso fazer? Quais são os passos primeiros? Os passos, claro, sempre o passo primeiro é a graça de Deus que nos convida e nos sustenta neste convite. Mas, no sentido humano da palavra, qual é a nossa resposta a este convite da graça? Primeiro, estar em estado de graça. Então você precisa estar confessado, em estado de graça, para que o seu organismo espiritual esteja vivo, pulsante e possa corresponder com a ação de Deus na sua alma. Então a primeira atitude é estar em estado de graça. Segundo, é de você ter um recolhimento habitual. Ora, se você é uma pessoa que vive agitada, uma pessoa que não entra no próprio coração para se encontrar com Deus que nele mora, que não entra na própria alma para contemplar Deus que ali habita, como é que você vai ver Deus intimamente e ter este encontro mais profundo com Deus? Será sempre um cristão medíocre, um católico, uma católica superficial, com um verniz
que se tira com a unha, com um verniz de espiritualidade, que o primeiro arranhãozinho que você dá, já arranca aquela camada e já toca já na madeira. Então precisa ter encontro habitual com Deus. E é claro, precisa ter silêncio. Porque mesmo que você reserve um momento de oração, mas se você não silencia a sua alma para se colocar diante de Deus, para com Ele conversar, para ler de uma maneira orante a sua palavra, isto é, meditar a palavra de Deus e deixar que Deus fale mais profundamente na sua alma, abrir o seu coração, colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas fragilidades, isto é, crescer na amizade com Deus. Esses são os passos, digamos, que precedem, mas que são essenciais para levar, que levarão você a esta intimidade com Deus. Só que esta intimidade, meus santos, esta intimidade profunda a respeito da qual eu estou falando, é algo que, embora esses passos a que eu me referi sejam necessários, eles não nos conferem esta intimidade com Deus. Isto é, você estará em estado de graça, você terá um encontro habitual com Deus, você fará silêncio, isto é, você procurará ter uma vida de oração, mas isso em si não conferirá a você este encontro profundo com Deus, porque isso nós não podemos nos dar a nós mesmos, mas nós podemos esperar e suplicar. Nós sabemos que Deus, Ele quer se encontrar conosco. Nós sabemos que aquela oração que estamos fazendo já é uma resposta ao convite de Deus à nossa alma. E Deus que está nos convidando, Ele nos concederá esta graça que Ele nos ensinou a desejar. Então nós precisamos, em cada momento de oração, quando você começa um momento de oração, saber que é um tempo privilegiado e que ali Deus, se assim o quiser, Ele se manifestará profundamente na nossa alma. Deus sempre se manifestará, mas eu estou falando aqui de uma manifestação profundíssima. Deus sempre falará a nossa alma quando nós nos pusermos em oração, mas aqui eu estou falando de uma contemplação milagrosa, de uma realidade que é pura ação de Deus, daquilo que os apóstolos Pedro, Tiago e João experimentaram ao ponto de dizerem, e não poderiam dizer diferente: mestre, é muito bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Eles nem pensaram neles mesmos. Quando uma pessoa está feliz, quando uma pessoa está muito feliz, ela se esquece de si mesma, e o contrário é terrivelmente verdadeiro. Quando uma pessoa está infeliz, ela só pensa em si mesma, no seu sofrimento, na sua dor, no seu problema. Então os apóstolos estavam tomados por Deus, banhados por Deus, mergulhados em Deus, e só pensavam em Deus. Então, se vos possuo, o que mais me atrai neste mundo? Então, Senhor, iremos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Então aqui, meus santos, esta primeira parte nos apresenta como é desejável este encontro profundo com Deus, que nos levará a uma verdadeira santidade, e que nós precisamos nos preparar para receber este dom que Deus quer nos oferecer. Mas tem que ter um mas, né? Tem que ter uma conjunção adversativa. Mas, porém, no entanto, todavia, não obstante, o caminho normal para Deus conceder esta graça a nós, ela vem
no final de um processo doloroso, de um processo de purificação, para que nós de verdade desejemos aquilo que estamos dizendo desejar e estejamos preparados para acolher aquela graça que Deus quer nos oferecer. Se nós olharmos, por exemplo, no Evangelho de hoje, que nos mostram que Jesus, resplandecente, transfigurado, ele conversava com Moisés e Elias. Moisés e Elias tiveram este encontro maravilhoso com Deus. Moisés, na sarça ardente, se encontrou com Deus, que disse: eu sou aquele que sou. Mas o que foi que precedeu aquele encontro maravilhoso de Moisés com Deus? Ele fugido do Egito, porque o faraó queria matá-lo. Vocês podem pegar lá em Êxodo capítulo 2, versículo 15, que diz que o faraó quis matá-lo, e Moisés então, angustiado, foge e se encontra com Deus no deserto. Com Elias nós vemos isso de uma maneira muito mais clara e até muito mais profunda, porque enquanto Moisés se encontra com Deus fora dele, na sarça ardente, Elias, ele vê Deus no silêncio do murmúrio de uma brisa leve e suave. Ele também fugia daquela rainha má, Jezabel, que queria matá-lo. Depois que ele teve o embate com os profetas de Baal, e os profetas de Baal foram mortos, a rainha Jezabel jurou a morte de Elias, e diz que Elias, 1 Reis, capítulo 19, vocês podem ler todo o capítulo 19, diz que Elias, desanimado, chegou mesmo até a desejar a própria morte. Mas Deus, por meio do seu anjo, o conduziu até o encontro mais profundo. Com os apóstolos se dá algo semelhante. Se vocês se recordam do evangelho de ontem Jesus falou a respeito da sua paixão, que ele sofreria muito, que Jesus sofreria muito, que Jesus seria perseguido, caluniado, maltratado, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Isso atemorizou os apóstolos, isso encheu o coração deles de medo, mas foi exatamente aquela ocasião que tornou propícia a chegada da graça, da qual eles necessitavam, para mesmo em meio àquelas dificuldades, eles se encontrarem com Deus profundamente. Percebe aqui, meus santos, que essa graça tão necessária, tão especial, nós precisamos suplicar a Deus, mas estar dispostos a recebê-la, isto é, Deus nos conduzirá num caminho de purificação, Deus nos conduzirá, retirando aquilo que de alguma maneira nos prende, para que nós dependamos apenas dEle, para que nós confiemos apenas nele, e para que nós esperemos apenas nele. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Mas nós poderíamos nos perguntar: mas Padre, qual a finalidade desta graça de ver Deus, de contemplar Deus, de se encontrar mais intimamente com Deus? A finalidade, meus santos, desta graça, que já está ali na própria palavra, né? É encontrar-se mais intimamente com Deus, é ver Deus, contemplar Deus. Mas vamos falar de uma outra maneira. A finalidade desta graça, deste encontro de Deus conosco, é nos ensinar a verdadeiramente escutar Jesus. Quando Jesus estava transfigurado, o Pai diz, e os apóstolos ouvem: este é o meu filho muito amado, em quem eu pus o meu bem-querer, escutai-o. Nós precisamos, meus santos, aprender a escutar Deus, mas não escutar como o mundo escuta, mas não escutar como ouvidos desatentos escutam,
mas não escutar de uma maneira superficial, mas escutar de uma maneira nova, profunda, de modo que esta palavra, que é Jesus, tenha um efeito novo na nossa alma. Vocês não vão escutar uma palavra diferente daquela que vocês já escutaram, mas vocês vão escutar de uma maneira diferente. E esta palavra vai produzir um efeito novo, vai levar vocês a um conhecimento novo de nosso Senhor. Não é assim que a palavra de Deus diz, que é como um baú, do qual nós tiramos coisas novas e velhas? Isto é, vocês não encontrarão uma palavra diferente, mas vocês vão se deparar com a palavra de Deus de uma maneira diferente. Porque, meus santos, esses encontros com Deus, esses encontros místicos até, esses encontros especialíssimos, eles não são da ordem cotidiana. São momentos, são graças particulares que Deus concede em momentos particulares aos seus. De modo que o ver a Deus desta maneira não faz parte da ordem natural, mas o ouvir Deus faz parte da ordem natural. De modo que, mesmo quando você não vê Deus, você pode ouvir a Deus. Mesmo quando você, em meio à escuridão, você não consegue contemplar Deus, você consegue ouvir a Deus. O que é que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 38? O justo vive pela visão. Não, o justo vive pela fé. Isto é, a visão, o Senhor nos concederá não apenas uma visão que alimentará a nossa alma, mas graças especialíssimas que nos levarão a contemplar mesmo Deus. Mas isso não permanecerá para sempre. Mesmo que nós queiramos construir 3 tendas e ficar no monte, teremos que descer. Jesus não deixou que os apóstolos construíssem as 3 tendas. A transfiguração passou e o caminho da cruz teve que vir, mas eles foram alimentados por aquele encontro especialíssimo. Então, o justo vive pela fé. Mesmo que nós então não vejamos Deus, poderemos sempre escutá-lo. Peçamos, meus irmãos, peçamos a nosso Senhor esta graça. Peça a Deus, meu santinho, a graça de crescer na vida de oração. Você só estará capaz, você só será capaz de ouvir a Deus como Ele lhe fala. Você só será capaz de acolher a palavra de Deus como palavra de Deus. Você só será capaz de acolher toda a palavra de Deus, e não apenas aqueles versículos e aquelas partes que mais lhe agradam, se você tiver encontros com Deus, se você tiver amizade com Deus, se Deus habitar como um amigo íntimo no seu coração e na sua alma. Para isso, peça a Nossa Senhora, a amiga mais íntima de nosso Senhor. É verdade, ela é sua mãe, é a mãe de nosso Senhor, mas a amiga mais íntima, a criatura mais íntima de Deus, que ela nos ensine o segredo da amizade com Jesus, que ela nos ensine, assim como ela acolheu a palavra no seu ventre, mas primeiramente no seu coração, que ela nos ensine também a receber Jesus, não apenas na nossa boca, quando nós dizemos amém e recebemos a Eucaristia, e não apenas no ouvido físico, quando ouvimos a palavra de Deus, mas que nós acolhamos a palavra de Deus na sua alma, para que assim, e somente assim, nós possamos ser amigos e amigos íntimos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.